Olá, bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Muito obrigada pela presença. Vamos dar início agora ao nosso webinar As Moças da Fábrica, Memória, Trabalho e Patrimônio. O meu nome é Letícia, falando um pouco mais sobre mim, eu sou Letícia Morgana Miller, sou licenciada e bacharel em História pela UDESC, especialista em Arqueologia pela URI de Erechim, mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, e doutora em antropologia pela UFPA. Este webinar é parte integrante de um projeto intitulado Mulheres Operárias da Fábrica de Rendas e Bordados, o EPIC, desenvolvido com recursos do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, na edição de 2021, do Governo do Estado de Santa Catarina, via Fundação Catarinense de Cultura, com apoio da empresa Ciência Consultoria Científica. Esse webinar hoje tem dois objetivos, que são apresentar ao público o nosso projeto, que registrou saberes e vivências coletivas relacionados aos ofícios femininos e a vida cotidiana no interior da antiga fábrica de rendas e bordados WEPC, que estava localizada no alto da Felipe Schmidt, da rua Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis, e, ao mesmo tempo, em que promovemos uma discussão acerca do trabalho infanto-juvenil feminino no setor industrial de uma Florianópolis, em especial nas décadas de 1930 a 1950, com uma especialista no tema, que é a historiadora Noeli Rogozinski, nossa convidada especial de hoje. Cabe lembrar a todos e a todas que esse webinar está sendo gravado e, após o fim, será disponibilizado no canal da Ciência Consultoria Científica no YouTube. Então, falando um pouquinho sobre os nossos participantes, a Noeli é graduada em História pela UDESC, depois fez mais duas graduações, uma em Administração pela UFSC em 2011 e outra em Direito pela Unisul em 2014. Ela também é especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Gama Filho, em 2010, e especialista em Gestão Pública pela UFSC em 2017. Atualmente, ela é servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ocupa a ocupação que desenvolve desde junho de 2008. O título desse webinar, As Moças da Fábrica, é uma pequena homenagem ao trabalho de conclusão de curso de História da Noeli, chamado As Moças da Fábrica, Trabalho Industrial Infanto-Juvenil Feminino, Legislação e Cotidiano, em Florianópolis, de 1930 a 1955, defendido em 2007, sob orientação da professora doutora Silvia Arendt, que foi uma das principais inspirações e referências bibliográficas para o nosso projeto. Muito obrigada, Noeli, por ter aceitado participar do nosso webinar. É um prazer recebê-la e será um prazer te ouvir hoje. Mas antes de ouvir a Noeli, a gente vai ouvir um pouco o Felipe Matos, que é historiador, licenciado e bacharel em História pela UDESC, mestre e doutor em História pela UFSC. Ele vai nos apresentar brevemente o nosso projeto, para em seguida, então, passarmos a palavra para a Noeli fazer a sua fala. Então, Felipe Matos, fique à vontade, bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui, né, sobre o que é o nosso projeto, para daí a gente partir logo para o que interessa, né, que é ouvir a Noeli hoje aqui. Vou compartilhar aqui uma apresentação de PowerPoint, só um minutinho. A tela inteira, né? Deixa eu ver se agora... Tá ok? Tá aparecendo aí? Está sim. Tá ok. Então... Mas se você puder apertar ali no ocultar, aquela barrinha que fica em cima. Aqui. Assim? Ok. Perfeito. Então, vou fazer só uma breve apresentação aqui do nosso projeto, né? Como a Letícia falou, chama-se Mulheres Operárias da Fábrica de Rendas e Bordados WEPC, Memória, Trabalho Cotidiano. Tá passando normalmente aí, né? Qualquer coisa vocês me avisam, que eu não estou enxergando vocês. Bom, o projeto, ele como a Letícia falou, ele foi contemplado, né, com o Prêmio Elizabeth Anderle de Incentivo à Cultura, edição de 2021,
Ele foi desenvolvido, está sendo desenvolvido com recursos do governo do estado de Santa Catarina, via Fundação Catarinense de Cultura, e contou com o apoio da empresa Ciência Consultoria. Né? Aqui tem a equipe do projeto, né? A Letícia como proponente, né? Eu, ela é historiadora, antropóloga, Felipe Matos, historiador, Marcelo M, documentarista, Isa Carla Fávero de Lima, que é historiadora, e o Carlos Eduardo Caldarelli, que é antropólogo. Bom, passando aqui, para quem não conhece, né, a fábrica de rendas e bordados, ela existe, né, até hoje, ela está localizada ali na rua, no alto da rua Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis, e ela é parte da história de um império empresarial fundado pelo imigrante alemão Karl Eppig, que incluía indústria, comércio, navegação, administração portuária e uma grande variedade de atividades. Ela foi fundada em 1913 por Ricardo Ebel, tendo Karl Eppig e outros como sócios, e em 1917 o Karl Eppig adquiriu a parte dos outros sócios, né, tornando-se fábrica de rendas e bordados Karl Eppig. Eu não vou me aprofundar na história da fábrica, também que não quero, talvez não sei exatamente, talvez a Noeli possa falar um pouco, deva tocar talvez no assunto, então eu vou me concentrar mais no nosso projeto mesmo, tá? Então, aqui à direita está uma imagem mais atual da fábrica, e à esquerda uma imagem da década de 60 da fábrica. Né? Aqui nós temos algumas imagens do interior da fábrica nos anos 40. Como a gente sabe, né, Florianópolis não é uma cidade de grande tradição industrial, principalmente quando comparado ao norte do estado, ao Vale do Itajaí. Então, quando surge, né, esses empreendimentos do EPIC, não, que o EPIC, afirma o EPIC não tinha só a fábrica de rendas e bordados, já tinha fábrica de prego, gelo, e o Arataca, né, o setor atividades portuárias, enfim. Então, quando surge, né, essa firma, o EPIC, né, e essa grande empresa, né, ela surge criando muitos empregos que passaram a ser muito valorizados, principalmente porque é uma cidade, né, Florianópolis, ali já a partir de meados do século XIX, início do século XX, com um porto já decadente. Então, é uma cidade que tinha pouca criação de emprego fora do setor público, né? Então, são postos de trabalho muito, muito valorizados que surgem na cidade, e, em especial, né, destaca-se o setor fabril empregou um grande contingente de mão de obra infanto-juvenil feminina, que é o assunto do trabalho da Noeli. Também eu não vou aqui soltar spoilers, né? Mas é interessante a gente perceber que, por exemplo, na década de 20, a fábrica de bordado já tinha cerca de 200 operários dentro de uma fábrica em Florianópolis nos anos 20, é muita coisa. Né? E depois dados que a própria Noeli apresentou no trabalho dela, no final dos anos, entre 30 e 48, já tem quase 350 funcionários, e a grande maioria mulheres, e mulheres jovens. Né? Então, mulheres que começaram a trabalhar na fábrica 13, 14, 15 anos, né, de idade. Então, ali à esquerda, perdão, tem o recorte de uma fotografia do acervo do Instituto Karl Eppig. Infelizmente, não tem muitas imagens sobre o interior da fábrica, das pessoas trabalhando. Essa imagem é um recorte que eu fiz de um canto superior direito de uma foto, porque no primeiro plano está um homem mexendo numa máquina, e as trabalhadoras estão lá no ao fundo, né? Então eu tive que fazer um recorte do fundo para trazer elas à frente, né? E é mais ou menos isso que que o nosso trabalho faz, né? Colocar essas operárias que estavam lá no segundo plano para dar o protagonismo para elas, né? Então, ao longo do nosso projeto, nós entrevistamos 11 ex-operárias. Aqui nós temos um quadro com o nome delas e o período em que elas trabalharam, né? Então, a intenção do nosso projeto foi produzir esses registros audiovisuais de depoimentos de mulheres operárias acerca da memória de seus ofícios e do cotidiano do ambiente fabril.
Então, ao todo foram entrevistadas 11 ex-operárias que trabalharam na fábrica entre os anos de 1946 e 1972, conforme a tabela aí, né? Totalizando aproximadamente 7 horas de material bruto de filmagens. Foram localizadas 18 ex-operárias e 11 concederam entrevistas, né? Algumas não quiseram ser entrevistadas, outras tiveram que cancelar antes de serem entrevistadas, lembrando que foi um projeto feito ainda no período de pandemia, né? Então tem todos os problemas, são senhoras idosas, né? Senhoras que cancelaram na semana de gravação, problemas de saúde. Então, mas o legal falar é que todas as que estavam disponíveis, né, para fazer entrevista e que quiseram e puderam falar com a gente, todas elas foram entrevistadas. Então, as idades delas variam entre 90 anos, a mais idosa, e 69 anos, a mais jovem, né? Que trabalharam em períodos distintos, né? A Valdina, por exemplo, que é essa senhora que tem essas duas fotos 3x4, trabalhou desde os 14 anos, de 1947, né, até 1968. Ela praticamente se aposentou na fábrica. Então, tem operários que trabalharam 2, 3 anos e outras, como, por exemplo, a Valdina, que trabalharam aí 21 anos na fábrica, né? E quando ela saiu, ela já era considerada uma senhora, né? Ah, uma senhora, pelas próprias colegas de trabalho mais jovens, não, a dona Valdina, aquela senhora que trabalhava lá, né? A gente vai ver, ela tinha 36 anos, né? Quando ela saiu, né? Uma senhora de 36 anos. Bom, então, a produção e o registro de depoimentos orais são ferramentas necessárias à fixação e salvaguarda da memória patrimonial imaterial que se reporta ao trabalho fabril, percorrendo caminhos diversos pelo cotidiano industrial, construindo um painel de histórias de vida que se embaraçam com a história da fábrica. Então, o patrimônio industrial reveste-se de um valor social, constituindo-se como parte do registro de vida de mulheres operárias e, como tal, confere-lhes um importante sentimento identitário, indo ao encontro do que define o Comitê Internacional de Conservação do Patrimônio Industrial, ou seja, os valores intrínsecos aos próprios sítios industriais, às suas estruturas, aos seus elementos constitutivos, à sua maquinaria, à sua paisagem industrial, à sua documentação, elas ganham sentido nos registros intangíveis contidos na memória dos homens e mulheres que nelas viveram. Então, nós fomos em busca da dimensão imaterial de um patrimônio material tombado, no caso, a fábrica, né? Bom, o projeto teve como objetivo, então, a gravação das entrevistas. Essas entrevistas serão doadas, né, depositadas na Casa de Memória de Florianópolis e também ficarão disponíveis no YouTube para quem para facilitar o acesso, né? Foi produzido também um e-book com a transcrição editada dessas entrevistas. Um vídeo documentário também, o Marcelo tá terminando de fazer as edições aí desse vídeo documentário, aproveitando, né, um pouco esse acervo que nós produzimos. Será lançado também um podcast, aproveitando essas entrevistas. E também, ao longo do trabalho, nós fizemos uma breve atividade, né? Primeiro a gente chegava na casa das pessoas, das operárias, fazia a entrevista, e ao final da entrevista nós fazíamos uma atividade, que a gente chama de ativadores de memória, que era uma caixa preparada com documentos antigos, fotos antigas, bordados como aqueles que elas produziam, pedaços de lesse, né? Aquele tecido lese, né? Lese, não lesse, lese, passa-fitas, enfim, objetos que poderiam despertar a memória, né, a memória e ativadores de memória mesmo, né? Então foi um momento também muito simples, mas bonito, né? Onde elas pegavam bordado com a mão e reviviam aquele trabalho que elas faziam, né? A gente percebe nas imagens, né, como gera uma memória também corporal, né, de como se portar, de como segurar, de como cortavam, faziam tesouras com os dedos, assim, né? Então, foi um momento muito bonito também que vai estar disponível, né, nos vídeos.
Bom, finalizando, né, eu não vou abordar aqui individualmente cada entrevista, né, que tomaria muito tempo, mas o projeto, então, foi essa iniciativa, né, no sentido de valorizar a importância histórica e cultural da memória de mulheres operárias de uma fábrica reconhecida como patrimônio material de Florianópolis, promovendo a inclusão dessas trabalhadoras, atualmente senhoras idosas, nesta discussão, desenvolvendo de modo coletivo o sentido de pertencimento e empoderamento dessa referência cultural da cidade. Como demonstrou Ecléa Bose, né, a memória na velhice é uma construção de pessoas que desempenham uma nova função social: lembrar e contar para os mais jovens a sua história, de onde eles vieram, o que fizeram e aprenderam. Essa função social da velhice retira os idosos de uma situação passiva, pois enquanto eles lembram, eles constroem uma memória social. Então, neste importante lugar de memória operária, se estabeleceram relacionamentos que inseriram as trabalhadoras em uma teia de relações em que se cruzam trabalho, lazer, relações familiares, afetivas, políticas e econômicas, tornando a fábrica de rendas e bordados UEPIC uma referência simbólica significativa. O espaço da fábrica era também um locus de sociabilidades, acentuados em momentos como o horário de almoço no salão do refeitório, em espaços alternativos como as calçadas da fábrica, ou nos raros momentos de confraternização organizados pela empresa, para além da obediência ao apito que era possível ouvir de vários pontos da cidade. Relembrou-se momentos em que as operárias desenvolviam relações de afeto, tornando-se amigas de trabalho, com quem se aconselhavam sobre diversos assuntos da esfera pública e privada, exercendo práticas de solidariedade características do ser operário, participando, muitas pela primeira vez, de uma cultura popular, urbana, na qual predominava valores de identificação entre si. Essas pequenas práticas de resistência e solidariedade operárias poderiam ser gestos quase banais, atitudes aparentemente simples, como conversas paralelas, idas coletivas não autorizadas ao banheiro, faltas ao serviço para ir ao cinema assistir a filmes na sessão das moças, repartir o almoço, se alimentar fora do horário, utilizar a máquina de costura da fábrica para a confecção do seu próprio enxoval, não atingir a cota diária de produção e ser protegida pela supervisora, o comércio não autorizado de produtos no interior da fábrica, enfim, entre outras pequenas rebeldias e apoios cotidianos. Aqui nós temos um antes e depois, né, das entrevistadas, né, tentamos trazer imagens da época em que elas eram operárias, né. Enfim, a nossa intenção foi a de fazer esses registros de uma memória no estágio da velhice sobre moças operárias que passaram parte da juventude no interior de uma fábrica têxtil, com as narradoras revivendo experiências profundas, repassadas de nostalgia, mas também, às vezes, de revoltas, questionamentos, burilando fragmentos de lembranças alegres e tristes. Lembrando aí que são jovens entre 13, 14, 15, 16 anos, começaram a trabalhar, né, oriundas de famílias muito simples, então tem questões desde passar o dia inteiro trabalhando em pé, sentindo cólica, menstruação, assédios, broncas, risos, conversas, coisas boas que faziam, coisas não tão boas, lembranças alegres, lembranças tristes daquela época, né? Acidentes de trabalho, enfim. Então, registrar as memórias dessas jovens operárias da fábrica de rendas e bordados, hoje mulheres idosas, é reconhecer a sua importância histórica e cultural do seu trabalho, tão representativo de uma época já extinta da cidade, promovendo a inclusão sociocultural das antigas operárias, colocando-as como protagonistas desta importante referência patrimonial industrial de Santa Catarina. Então, grosso modo, né, é isso, né, é um projeto que buscou registrar as vozes dessas operárias, é um patrimônio material tombado do município de Florianópolis, que é muito reconhecido pela sua materialidade, mas pouco abordada a sua dimensão imaterial, né, são os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente, em maior número, que viveram, né, viveram e trabalharam, né, dentro da fábrica. Então,
só para relembrar, quem tiver interesse, né, esses vídeos ficarão disponíveis também no YouTube, então quem quiser ir lá no YouTube, digita Cientia Consultoria, né, como se escreve, que é Ciência Consultoria, inscreva-se lá no canal do YouTube da Ciência, e também fica uma dica também legal, que é se inscrever no canal do Facebook da Ciência, porque lá tem todas as dicas assim de quando o vídeo foi liberado, de outros projetos também desenvolvidos pela ciência, mas as informações geralmente são colocadas lá no canal, na página, né, da ciência no Facebook. Tá? Então, era isso, muito obrigado pela atenção. E depois, quem tiver alguma dúvida, né, ao final, a gente pode conversar mais. Deixa eu parar a compartilhamento aqui, né? Obrigada, Felipe. Muito obrigada pela apresentação. E agora, então, passaremos a palavra à Noeli. Noeli, fica à vontade, o espaço é seu. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para participar desse projeto, né? Muito interessante. Então, vou dar início aqui, né, à minha apresentação, um roteiro que eu preparei. A Letícia já falou sobre o título do trabalho, né? A gente, então, tratou das moças da fábrica, e sempre quando eu falar em moças, a gente vai estar falando das trabalhadoras menores, né, da fábrica. E o recorte temporal que a gente fez foi 1930 a 1955. E esse trabalho de conclusão de curso, apresentado na graduação em História, em 2007, ele surgiu de uma pesquisa da minha orientadora, né, a professora Silvia Arendt, onde nessa pesquisa ela pesquisou as autorizações de trabalho do Juizado de Menores da comarca de Florianópolis. E aí chamou a atenção dela que dessas autorizações, um grande número de autorizações para moças trabalharem, elas eram endereçadas à Fábrica de Rendas e Bordados WEPIC. E ela viu uma distinção de gênero nessas autorizações, né? Onde os trabalhadores, os jovens, os rapazes, né? Trabalhadores menores do sexo masculino, eles eram endereçados para outras atividades, mais nas ruas, nos comércios, e as moças, então, para a fábrica. E aí, então, surgiu a ideia do trabalho, e a gente trabalhou, assim, em 4 frentes de estudo, né? Então, primeiro, uma revisão bibliográfica sobre o tema, trabalho infanto-juvenil, a legislação brasileira do período, principalmente Código de Menores de 1927, alguns decretos ali do ano de 1932, e o capítulo da CLT sobre o trabalho dos menores, né, da CLT de 1943. A terceira frente, aí, então, a gente foi a campo até a fábrica. Ela já estava, na época dessa catalogação das fichas de empregados, ela já estava sediada em São José, né? Ela não estava mais na sede original ali da Philip Schmidt. Então, eu estive algumas tardes na fábrica fotografando esses registros de trabalhadores, né? Conseguimos catalogar 347 registros, sendo que desses, 61% eram relativos a trabalhadoras menores. E a quarta frente, então, foi a realização de 3 entrevistas, né? Entrevistamos 3 ex-operárias, elas já estavam, assim, na faixa de idade dos 70 anos, 75, 79 anos. E aí o interessante é que essas 4 frentes, assim, de investigação, elas acabam se relacionando, né? Tanto a produção bibliográfica como a legislação, elas vão se cruzando com o que a gente encontrou nas fichas dos trabalhadores e com o que a gente depois também provocou nas entrevistadas, né, e conseguiu algumas interrelações. Então, assim,
Na época, nesse período ali, né, a partir de 1930, os ideários burgueses eles estavam sendo introduzidos no Brasil junto com a industrialização. Então, se por um lado a gente tinha esse ideário das crianças e jovens estudarem, para a indústria, o emprego dessa mão de obra, ele significava uma redução dos custos de produção. E aliado a isso, tinham também outras questões, né? Então, o trabalho da mulher e dos filhos, ele era visto como complementar da renda. Então, de certa forma, não havia tanta preocupação que ele fosse menos valorizado. Havia também aquela ideia da moralização pelo trabalho. Então, se a gente pensar numa família onde o pai e a mãe saem para trabalhar, e essas crianças ficam, né, muitas vezes sem uma rede de apoio, elas trabalhando, elas estariam longe da delinquência, longe de perambular pelas ruas, né? Então, havia esse valor na época, né? Se a gente pode assim falar. E, paralelo a isso, também uma rede inexpressiva de ensino. Então, não adiantava ter todos esses ideais de escolarização se as escolas, né, principalmente para as classes populares, era mais difícil, seja pela distância, seja pelos próprios valores que as pessoas tinham na época, né. E aí, então, essa educação pelo trabalho, ela era uma alternativa para as classes populares, porque o menor, ele estaria trabalhando lá, ele teria uma renda, ainda que menor do que as outras pessoas do grupo familiar, mas em contrapartida ele estaria aprendendo um ofício, né? Então essa era uma visão que se tinha, assim, na época. E aí, né, lá da nossa pergunta inicial, que surgiu da pesquisa da professora Silvia Arendt, né, por que a fábrica para as moças? Da literatura a gente percebe e relaciona muito com as autorizações, é que, como eu falei, os meninos jovens, eles eram enviados mais para locais mais públicos, comerciais e para trabalho nas ruas. E a fábrica, segundo os valores da época, ele era um local mais propício para a mão de obra feminina. Não só por ser o setor têxtil já, assim, mais voltado, ou está mais relacionado a uma atividade feminina, mas também por ser um ambiente fechado. Então, refletia a sociedade da época, onde, né, na época, as mulheres, jovens e crianças, na maioria das vezes, elas estavam sob a tutela de uma figura masculina. Isso, né, regido pelas próprias leis vigentes, né, se a gente pensar no Código Civil de 16, né, e pelos próprios costumes, pela própria, né, a sociedade da época. Então, elas estavam sob uma tutela da figura masculina na família, na casa, e na fábrica, os homens também comandavam. O Código de Menores, de 27, ele proibia algumas atividades para as moças. Se a gente for pensar na época, havia uma distinção entre o trabalho honesto e o trabalho contrário aos bons costumes. Então, a fábrica, sendo um local fechado e tutelado, seria o local ideal para o emprego dessa mão de obra. E a gente encontrou também ali na pesquisa, né, essa questão sobre o comando masculino. A gente encontrou, inclusive, um semanário de 23, que descreve as chefias da fábrica, e eram todos homens. Ali o Felipe, ali na apresentação, ele, né, disse, olha, eu fiz o recorte aqui da foto, que as moças estavam lá no cantinho. Então, à frente estava, possivelmente, algum chefe de setor, né? E das entrevistas, assim, do próprio entendimento do processo produtivo, a gente consegue imaginar como eram essas salas, né? Assim, como era essa rotina. E então, na fábrica, havia essa divisão sexual e etária do trabalho. A gente conseguiu perceber isso tanto nas fichas de trabalho como nas entrevistas. O Felipe também apresentou ali uma tabela que a gente incluiu no trabalho, onde a gente vê as funções
em que as jovens menores eram mais encaminhadas para trabalho. A gente vê também as funções de chefia sendo exercidas por homens adultos. Setores perigosos, como a queima, o alvejamento, onde também eram empregados somente homens. E a maior parte dessa mão de obra da infanto-juvenil, ela vai para um setor que não era mecanizado, que era um setor que demandava muita mão de obra, que era o setor do recorte. Então, a tabela ali, ela mostra isso, né? As menores, elas eram encaminhadas para outras atividades, mas massivamente para essa parte não mecanizada. Então, assim, a gente tem nessa divisão sexual e etária, onde eram exclusivas das mulheres e moças a operação das máquinas de bordar, revisão, rebordagem, recorte e embalagem de peças. A gente encontra alguns registros de funcionários homens, mas nessas áreas, mas eram ou na chefia ou na operação técnica das máquinas, né? Como mecânicos, como manutenção mesmo. A parte de operação era realizada, então, pelas mulheres. E aí, na operação das máquinas de bordar, não havia uma necessidade tão grande de mão de obra, porque para cada máquina eram 2 operárias, né? Uma de cada lado. E enquanto que na revisão já demandava mais, era um trabalho mais manual, a rebordagem, o recorte e a embalagem empregava muito mais mão de obra. E então, daí, como eu falei, né, a maior parte, elas eram recortadeiras, que era uma área que mais exigia mão de obra e que não era feita pela máquina. Aí, talvez isso possa explicar o uso massivo também dessa mão de obra nessas áreas, né? Justamente por essa característica do trabalho. Aí, sobre essa questão, então, da divisão sexual e etária ali do trabalho, a gente vê, e isso surge também das entrevistas, que esses homens, essa chefia, eram eles que repreendiam as operárias em caso fosse necessário. Elas estavam, então, tuteladas por uma figura masculina. E do ponto de vista delas, né, como a gente falou ali, né, a sociedade esperava que a mulher vivesse num ambiente mais fechado, se preparasse para a vida doméstica e para a maternidade. E, então, aquilo que a sociedade esperava delas era, na maior parte das vezes, como elas agiam. Tinham, claro, os atos de rebeldia, né? Mas o recato, a timidez, a necessidade de manter o emprego contribuíam para a manutenção da disciplina na fábrica. Aí, isso, então, em relação a essa divisão sexual e etária, né? Foi o que a gente descobriu. Quanto à legislação analisada, e isso depois também se confirma nas fichas das trabalhadoras, a gente constatou a existência do chamado salário de menor. Então, a fábrica, isso não era a exclusividade da UEPC, né? As indústrias do Vale do Itajaí, possivelmente outras indústrias do estado de Santa Catarina e do Brasil, se utilizavam dessa prescrição da lei para pagar um salário que correspondia à metade do salário do trabalhador adulto. Como eu falei lá no início, né, sobre essa justificativa do aprendizado. Só que esse aprendizado se confundia com o trabalho mesmo, né? Então, possivelmente, a gente tinha, assim, trabalhadoras menores e trabalhadoras adultas produzindo a mesma quantidade, mas recebendo salários diferentes. E aí, então, dessa legislação, 2 decretos de 1932, eles foram publicados com uma pequena diferença de dias. E até agora, nessa minha releitura do trabalho, eu fico pensando o porquê disso, né? Um deles, ele trata da jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho seria igual para trabalhadores adultos e menores. Não teria diferenciação de horas. E o segundo decreto, ele prescreve a igualdade de salários para ambos os sexos, mas não quanto à idade.
então, permitindo o pagamento de um salário menor aos trabalhadores infanto-juvenis. E aí eu fico pensando, né, colocar essas duas questões no mesmo decreto ficaria até um pouco feio, né, se falar de uma jornada igual com um salário diferente. Depois, em 1940, teve o decreto que instituiu o salário mínimo, e da mesma forma ele previa a metade do valor para o trabalho dos menores. Previa esse valor do salário de acordo com as horas trabalhadas, né? Então, novamente, não havia diferenciação em termos de jornada de trabalho. E só que ele, novamente, traz o conceito do aprendiz, né? Do menor como um aprendiz. Então, ali, esse aprendizado sendo também uma contrapartida pelo seu trabalho, né? Recebe um salário mais baixo, mas está aprendendo um ofício. E como eu falei, para os valores da época, isso era interessante, né? Era muito interessante ver os filhos empregados logo cedo, porque a escolarização ainda não era um valor tão intrínseco como hoje, né? E aí, o que a gente encontrou aí na legislação sobre o salário de menor, a gente confirma nos registros, né, e também nas entrevistas. Então, a gente verifica fichas de trabalhadoras trabalhando no recorte, duas trabalhadoras, né, uma maior e outra menor, e o salário exatamente a metade do valor da trabalhadora adulta. Também a gente vê nas fichas e nas entrevistas as jornadas de trabalho, né, que iniciavam às 7 horas da manhã e terminavam às 4h30 da tarde. Então, para todos os trabalhadores, eram 8 horas de trabalho. E disso tudo, dessa questão aí, como eu falei, não era exclusividade da fábrica WEPC, né, era uma prática que estava amparada por lei, estava amparada pelos valores da época, se a gente pode assim dizer, né? E, né, tem uma autora que diz que ela só deixou, a aplicação massiva da mão de obra infanto-juvenil só deixou de ser utilizada pela indústria quando deixou de existir os salários menores. Essa autora é a Giralda Seifert, e ela fala que nas indústrias do Vale do Itajaí, essa aplicação massiva da mão de obra infanto-juvenil também acontecia. Aí, disso aí, né, emerge a questão do trabalho das moças, ele como sendo um trabalho temporário, porque a gente tem um marco ali que seria a maioridade, que seria, né, ou pela própria troca de idade ou pelo casamento. Então, para a indústria, a maioridade, ela não representava um aumento da força de trabalho, ela representava um aumento de um custo, né? Então, de hoje para amanhã, eu passo a receber o dobro do que eu estava recebendo, mas eu vou estar produzindo o que eu estava, afora a experiência que eu tive naquele tempo, né? E pela ótica social das mulheres, tinha toda a questão desse ideário de ser mãe e esposa, o que também, por certo, dificultava a permanência delas. Por isso que também, né, visto como um trabalho temporário. Para a trabalhadora, se ela permanecesse, essa permanência representava um incremento na renda. E para a empresa, para a fábrica, então, representava um ônus maior. Aí a gente pode tirar algumas inferências disso. Então, assim, do ponto de vista da fábrica, o que faria com que essa trabalhadora permanecesse trabalhando seria a sua produtividade, a sua dedicação ao trabalho. Possivelmente era isso que definia, né? A gente encontrou, inclusive, algumas fichas, né, onde estava escrito, né, a partir de tal data, passou a receber tantos cruzeiros por ter contraído matrimônio. Constava das fichas. Então, como eu disse, de hoje para amanhã a minha renda dobra, né? Então, o que levava, talvez, a fábrica a manter essa trabalhadora seria justamente isso. E do ponto de vista da operária, seria a capacidade dela de conciliar o trabalho com o casamento e os filhos.
seria essa dupla jornada que ela, né, daria início. Em relação a essa questão, então, aí do casamento e da maioridade, né, a gente tem numa das entrevistadas, ela nos diz, né, que demitiram ela porque descobriram que ela havia casado. Então, ela fala, né, ela diz, né, eu cheguei lá e me deram uma carta azul, sem eu saber por quê, né, eu achava que eu trabalhava bem, trabalhava direitinho, e aí me falaram que era porque tinha que pagar o salário de maior. E daí a fábrica achou melhor indenizar, pagaram tudo certinho para ela, e ela saiu logo após ter contraído matrimônio, e depois nunca mais voltou a trabalhar, porque de fato era um empecilho ao trabalho das mulheres, o casamento, a criação dos filhos. Possivelmente algumas voltavam após um tempo, né? Mas ali se tornava um problema. Em relação aos filhos, se a gente for pensar assim, né, hoje a gente tem o que a gente conhece hoje por uma licença maternidade, que é considerado um direito. Na época, a lei trazia como uma proibição. Então, era proibido a mulher grávida trabalhar 4 semanas antes do parto e 4 semanas após. Nesse período, ela recebia um auxílio, mas não tinha essa nomenclatura que a gente tem hoje, né? Então, proibia-se o trabalho da mulher grávida e da mulher puérpera. Mas se a gente for pensar ali, né, sendo só 4 semanas antes, 4 semanas depois, a gente pode prever uma grande dificuldade realmente do retorno ao trabalho. Mesmo tendo uma rede de apoio, né, uma família extensa, era uma grande dificuldade para elas retornarem. E aí, disso tudo, é bem emblemática a entrevista que a gente fez com a Hilda. A Hilda, eu entrevistei ela tinha 79 anos e ela tinha recém saído da fábrica. Ela trabalhou de 1949 a 2005. E é emblemática porque a dona Hilda, ela nunca casou. Ela não teve filhos. Então, talvez a permanência dela na fábrica tenha sido justamente, né, facilitada por esse contexto, aliado àquilo que eu falei, aliado à produtividade e à dedicação à fábrica, porque também, se ela não fosse uma trabalhadora importante, certamente ela não teria permanecido. E da entrevista dela, então, a gente tem que ela iniciou em 1949, passou por vários setores, várias funções, ela tinha uma produtividade muito alta, surpreendia em todas as áreas que ela ia atuar, e ela, inclusive, fazia além do que ela precisava, né, se na hora de carregar os bordados para o alvejamento, ela me conta, né, que sempre carregava mais, sempre além do que era pedido. E então, ela conseguiu alcançar o posto de chefe do setor de acabamento. E aí ela conta que no início ela sofreu uma advertência quando ela começou a trabalhar lá. Então ela me diz, né, aquelas questões do cotidiano, né, ali também como o Felipe apresentou, né, como um espaço também de sociabilidade, né, um espaço que as moças podiam fazer trocas, né. Então ela me conta ali que ela tinha ido num baile no final de semana, que segunda-feira era sempre o dia da conversinha, né. E aí ela foi conversar com uma colega ali, e nisso, né, o supervisor veio ali. E aí chamou a atenção dela, e ela ficou muito envergonhada, né? Como eu falei, né, o recato da época, né, toda essas questões fez com que ela mudasse comportamento, porque ela se sentiu muito envergonhada com aquilo, né? E ela decidiu que ela não seria mais advertida no trabalho. Então, ela acabou se tornando uma pessoa de confiança do chefe da seção. E passou, inclusive, a receber recomendações dele. Quando ele saía, ela, né, atuava ali como uma substituta dele. E fazia o que fosse necessário e até além. Depois ela começou a abrir e fechar o setor, começou a fazer a extra, né, sempre surpreendendo pela sua alta produção. E aí, né,
vem aquela questão, né, que ela foi advertida uma única vez, e depois ela é que passou a cobrar a produção exigida das operárias. Isso quando a gente já tem uma alteração ali dessa divisão sexual do trabalho, que eu falei lá no início, né, porque de início as chefias eram predominantemente masculinas, né, ela assume esse posto, eu, assim, não tenho esse dado, eu não sei quando que ela assumiu esse posto de chefe de acabamento, mas eu creio que seja fora até do recorte aqui do trabalho, né. Aí, então, a partir daí, a gente percebe essas questões que eu falei para vocês, né, sobre essa característica temporária, então, do trabalho infanto-juvenil feminino. Por essas duas questões, pelo lado da fábrica, né, e pelo lado da operária, da própria conjuntura social daquela época. E aí, então, como eu falei para vocês, aquelas 4 frentes de trabalho que a gente vislumbrou lá no início, e também, além dessas 4 frentes, eu posso dizer para vocês que eu também visitei a antiga fábrica, e isso foi bastante esclarecedor, né? Então, eu estive lá dentro do Salão das Máquinas, porque uma coisa é a entrevistada te falar, né? Uma máquina alta, mais alta que eu, era usado um banquinho, a gente precisava subir no banquinho para olhar o bordado lá em cima, e outra coisa é você, de fato, ver a máquina, né? Aí você consegue visualizar bem o que elas estavam relatando. Então, essas 4 frentes aí, elas se relacionaram muito, assim, né? O que a gente encontrou na literatura, o que a gente encontrou na legislação da época, a gente pôde conferir nas fichas e nas entrevistas. E para o historiador, essa parte de campo, ela é até mais interessante, né? Então, fotografar as fichas e aí ver assim, poxa, o que eu li está aqui, né? Está escrito aqui nos registros, né? Depois você entrevistar às vezes as operárias, também você chega a ser gratificante, porque você pensa, nossa, aquilo que eu li tá vindo das falas delas, né? Assim, muito também relacionando presente e passado, porque quem está sendo entrevistado acaba também trazendo os valores do presente para ver aquela época, acaba sendo até uma fala emocionada, e em alguns momentos nas minhas conversas com elas, a gente pôde perceber isso, né, essa emoção, e muito presente esses valores da sociedade da época, né. Então, eu acho que, assim, essas 4 frentes acabaram chegando nessas conclusões, nessas análises, nesses dados que a gente lançou, assim, no trabalho. Eu penso que é isso, né? Novamente, agradecer o convite, espero ter conseguido explanar o que, né, deveria. Como eu falei, assim, esse trabalho foi defendido há 15 anos atrás, foi muito interessante reler ele, inclusive hoje até com outros olhos, até com uma certa licença poética, porque quando a gente faz o TCC, ele não é para ser um trabalho muito analítico, é mais aquela coisa da gente lançar aquilo que foi descoberto, né? E então eu acho que assim a minha apresentação hoje ela é mais analítica, é até uma releitura que eu faço, e uma coisa assim, que me deixou muito muito satisfeita mesmo de reler um trabalho feito há tanto tempo atrás. Muito obrigada, Noeli. Sem dúvida, um trabalho muito interessante e importante para quem estuda as relações de trabalho, principalmente industrial, na Florianópolis, da primeira metade do século passado, e das memórias, né, dessas mulheres e como que elas nos trazem essas lembranças do cotidiano, da vida delas. Muito obrigada. Agora, acho que a gente pode abrir para perguntas. O Felipe já se colocou. Por favor, Felipe. Oi, Noeli, obrigado pela apresentação. Pois é, eu fiquei assim, muito curioso também dessas entrevistas, né, que tu fizeste, né?
se pudesse falar um pouquinho mais sobre como foi, assim, qual foi o suporte que tu usou, foi gravação de áudio, foi, né, porque em 2007, né, não era tão, as tecnologias não eram tão... Qualquer celular hoje em dia faz tanto vídeo quanto a gravação do áudio, né? Como é que foi que tu fizesse essas gravações? Se essas gravações é do teu acervo particular, né? Até por interesse aqui, né, do nosso projeto, né? Se quiser disponibilizar até depois também para compor também o projeto, enfim. E é engraçado porque a dona Hilda, que tu foi uma das tuas entrevistadas, é uma presença constante na memória delas, é claro, porque a maioria das entrevistadas trabalharam naquele setor dela, né? E ela passou esse período todo, como tu falou, né? Década de 40 até 2005, eu não sabia né, que ela não tinha me tocado, né? Dessa novidade, né? Dela. E eu queria te perguntar também, se por acaso em algum momento da tua pesquisa, seja nas entrevistas ou na documentação, aparece o sindicato dos operários e operárias. Porque nas entrevistas que nós fizemos, a memória do sindicato é uma memória muito tênue, assim, muito, tinha, eu acho que tinha, mas eu não... Será que tinha? Eu acho que não teve, sabe? Uma coisa assim que não marcou muito a memória delas, né? Claro que tem uma discussão de gênero, né? Os sindicatos geralmente são espaços masculinos, né? Espaços, enfim, onde as mulheres às vezes não tinham tanto espaço lá dentro, né? Apenas uma das 11 operárias tinha lembrança, né, do sindicato, e porque ela ia nas reuniões, né? Comentava, tem uma foto dela numa dessas reuniões, e era uma operária mais jovem também, assim, jamais para os anos final de 60, né? Então, se por acaso apareceu nessa memória, né? E é isso, obrigado. Bem como tu havias mencionado, isso foi uma dúvida que a gente estava, porque elas não sabiam responder, assim, como tu explicasses aqui, né? Que muitas delas falavam, eu gostaria de ter continuado a trabalhar, mas quando eu me noivei, ou quando eu casei, me demitiram. Eu não sei por que me demitiram, né? Como tu falou, né? Então, isso é uma dúvida que a gente estava buscando responder também, né? Obrigado pelo esclarecimento, né? Porque aumentava o salário, então, né? Porque a gente pensava, será que é porque vai faltar muito, supõe-se que vai ter filhos, então vai ter que pagar, né, direitos, se vai ter que se ausentar, enfim, qual era esse mistério em torno, né? Por que que a maioria das mulheres, quando noivavam ou casavam, eram demitidas, não pediam demissão, né? Eram demitidas, muitas delas lamentavam, não, eu queria ter continuado, mas me demitiram, não sei por quê e tal. Bem interessante, obrigado pela tua fala. Sim. Bom, então, na época, as gravações foram feitas, eu não sei se chama fita cassete, né? Não sei se é esse o nome que eu agora até não... Faz tanto tempo que eu não menciono isso, mas eu acho que o nome é fita cassete, né? Então, era um gravador, na época eu comprei um gravador e comprei algumas fitas, né, as fitas virgens, como a gente falava, e aí fiz a gravação nessas fitas. Eu acredito que eu deva ter essas fitas ainda, eu não sei se elas funcionam, mas eu posso encaminhar para o projeto para ver se vocês conseguem retirar alguma coisa delas, né? De qualquer forma, eu tenho também essas entrevistas degravadas, né? É degravadas que chamam, né? Eu tenho elas escritas, assim. Transcritas, assim. E até nas entrevistas, ela... Opa, desculpa. Tem um plus, né? Tem, assim, aquela conversinha, assim, mais descontraída com as operárias que talvez não está no trabalho. Então, talvez vocês possam aproveitar até bastante para essa temática, assim, do cotidiano, da socialização. Eu acredito que possa ter algumas outras coisas que possam ser usadas ainda, né? Que não estão constando do trabalho. Em relação ali à tua pergunta do sindicato, que eu me recordo, não fazia menção. Elas também não foram provocadas nesse sentido, né? Não foi uma pergunta assim que surgiu do nosso estudo prévio ali, né?
A gente deixava, assim, ali elas sempre, num tempo, assim, livre, né, elas podiam também falar sobre o que elas quisessem ali sobre a fábrica, e a gente tinha também algumas perguntas direcionadas. E essa, em relação ao sindicato, não era uma das nossas perguntas, e eu creio que, sem provocação, assim, a gente pode confirmá-la nas entrevistas, mas eu creio que nenhuma delas falou. Obrigada. Acho que a Ilza está na fila para falar. Olá, bom dia. Prazer, Noeli, Letícia, Felipe, por estar ouvindo aqui uma sequência do trabalho, e fiquei muito feliz de ver a possibilidade de conexão entre os projetos, né? E aí queria te perguntar uma coisa, né, no final da tua fala você comentou do tempo, né, que faz que você realizou esse trabalho, e eu não sei se você vem, em algum momento, né, teve refletindo sobre ele nesses anos todos que passaram, ou agora relendo, imagino que refletiu um pouco, e se não, te convido a refletir aqui com a gente pela tua experiência de pesquisa daquele momento até o presente, com as contribuições agora que o Felipe expôs para a gente do que esse projeto está tentando discutir também. Queria te ouvir um pouco, assim, enquanto pesquisadora e enquanto mulher também, o que te remete, assim, de mudanças, né, espero que positivas, daquela realidade que você investigou com essas mulheres para o mundo do trabalho, para o que a gente vive hoje, enquanto, enfim, mulheres que estão em outras experiências, né, de inserção no mundo do trabalho. É isso. Sim. Bem, assim, eu acho que é uma reflexão que eu faço nesses 15 anos, algumas vezes eu reli o trabalho, às vezes eu encontrava no e-mail algumas conversas com a professora, encontrava alguns rascunhos, algumas coisas assim, e eu acabava lendo, mas muito pouco, nesses 15 anos, muito pouco. E foi, assim, bem gratificante ler agora, como eu falei, né, essa minha apresentação, ela é uma releitura do trabalho, muito mais analítica, e também até pelo momento que eu vivo, né, há 5 anos, assim, eu tenho exercido meu trabalho técnico-jurídico ali no Tribunal de Justiça, e, para além disso, eu sou mãe, quase que, né, afora esse trabalho em tempo integral. E aí, eu acho que até essas reflexões vêm da Noeli de hoje, né, não de quando foi escrito o trabalho. Então, como eu falei, é uma apresentação talvez até mais descontraída do que a feita na época, né? Porque eu até estava comentando com os participantes ali no início, né? Eu tô fora do mundo acadêmico já há pelo menos uns 5 anos, né? Mas assim, sou muito interessada em história, apesar de não ter seguido a profissão, e também vejo que o quanto essa pesquisa se relaciona à minha vida atual, né? E porque até a gente vê ali, né? Ali foi tratado da legislação, né? Hoje trabalho na área do direito. Os trabalhos que eu fiz também no estágio da graduação, eles também estavam relacionados às leis, ao direito, antes mesmo de eu me formar no curso de direito, antes mesmo de eu atuar nessa área, sabe? Então, quando eu fiz o trabalho, certamente tinha uma outra visão desse mundo, né? Tinha uma visão mais de historiadora, e uma historiadora bem incipiente, né? Que até relendo o trabalho, assim, a gente vê, nossa, tinha tanta coisa que até poderia melhorar. Mas o que eu vejo que é importante do trabalho ali, e que pode ser usado até para aprimorar esse estudo, até como o projeto já está fazendo, são esses dados, né? Porque, né, as fichas das trabalhadoras, elas apresentam muitos dados que podem ainda serem trabalhados, né? Podem ampliar, assim, a discussão. E também as entrevistas, né? O projeto já conta com bem mais entrevistas do que eu fiz na época, né?
Mas a entrevista, como eu falei, foram com mulheres que na época tinham 75, 79 anos, eu não tenho conhecimento, mas possivelmente elas nem estejam mais entre nós. Então, é uma coisa, é um documento que tem no trabalho, como eu digo assim, talvez o trabalho ele não está tão aprofundado, mas os dados que tem, eles podem ser utilizados, né, em outras pesquisas, como esse projeto também, né? Tá certo, muito obrigada. Falando em entrevistas, como foi o acesso e a escolha por essas três trabalhadoras? Uma ainda estava trabalhando, né? Estava no finalzinho ou recém-saído, mas e as outras? Você pode falar um pouquinho sobre elas? Sim, a dona Hilda, então, foi por indicação do próprio corpo diretivo da fábrica, né? Quando eu fui lá conversar com eles para fotografar as fichas, também teve esse contato para saber se tinha alguém que poderia ser entrevistado. Então, a dona Hilda, ela tinha saído há 2 anos, né? Ela trabalhou até além da idade, né? E aí, esse contato com ela eu tive através da fábrica. E a Silvia, eu consegui o contato dela através de um colega de trabalho. Na época, eu trabalhava na UDESC também, na reitoria, e um colega, daí comentando sobre o trabalho, né? Talvez até se eu tivesse comentado mais, teria encontrado outras, porque eram muitas mulheres, né? Mas comentando ali com os colegas de trabalho, né? Um colega de trabalho disse: olha, a minha tia trabalhou lá. Então, vamos conversar com a sua tia. E a terceira entrevistada, eu não me recordo como que eu cheguei a ela. Não me recordo, não tenho esse dado, mas eu acredito que foi por indicação dessas 2 primeiras, né? E daí a gente tem, assim, uma delas trabalhou pouco tempo, e teve essa questão ali que eu comentei com vocês, né? Ela casou e foi demitida. E, por outro lado, tem a dona Hilda, que ficou uma vida inteira lá, né? Como eu falei, né, ela se dedicou exclusivamente à fábrica e chegou, né, a chefe do setor de acabamento. Então, temos 2 entrevistas, 2 pontos de vista diferentes, né? E aí, a dona Olivia, ela já começou a trabalhar na fábrica mais tarde, e ela começou já maior de idade. Então, daí também é uma perspectiva também diferente, né? São 3 entrevistadas, ao meu ver, assim, com perfis, né, com diferentes, assim. Bastante interessante, até nessa linha dos desligamentos da fábrica, o Thiago escreveu aqui um comentário: bom dia, cheguei no final, interessante as questões do casamento, li que assim que casavam perdiam o emprego, com exceções das grávidas, às vezes tentando esconder, mas as notícias chegam rápido, porque era algo feliz, e tinha essas questões que não podia conversar, nem olhar para os lados, não podiam levar alguma advertência. Felipe, pode falar? Não, só comentando isso que o Thiago falou, que isso apareceu também, um caso parecido com esse, apareceu nas nossas entrevistas, né, de uma senhora que noivou, tipo, fugiu para casar, né? Só que não se aguentou, assim, ela queria contar para as amigas e queria levar o anel que recebeu, né, da aliança, então ela queria trabalhar com aquele anel, então logo todo mundo já sabia, assim, no primeiro dia, então ela noivou, eu acho, na sexta-feira, na segunda ou terça ela já estava demitida. Assim, é uma coisa que todo mundo já sabia e logo foi demitida. E só uma última curiosidade, né, da dona Hilda, a gente entrevistou uma das grandes amigas da dona Hilda, que foi a Luísa. Então, assim, é bonito, assim, nas entrevistas de ver como uma informaçãozinha, assim, às vezes banal, assim, por exemplo, ela falava que a gente chegava mais cedo para eu fazer os penteados na Hilda. Daí uma comentava, ficava aquele cheiro de laque, nem sabia o que era laque, mas era gostoso, era cheiroso, não sei o quê. Então, né, essas sociabilidades, né, esses afetos, entre colegas de trabalho, né, amigas, né, é bonito relembrar, né, assim. Claro que a gente não quer cair só na chave da nostalgia, tal, assim, mas é bonito, né, faz parte, né, não tem como fugir disso, né. Eu acho muito bonito. E assim, elas têm essas memórias, assim como eu falei, em alguns momentos até emocionadas, né?
E, assim, elas se sentem felizes em contar isso, né? Porque eram as amigas que elas tinham, né? Era a gente pensar numa sociedade ali onde as mulheres não podiam falar de tudo com todo mundo, né? Essas colegas eram uma alternativa, né? De saber das coisas, né? Como algumas coisas que, para a época, a gente pode considerar um tabu, né? Menstruação, aborto, gravidez. E aí era com quem elas tinham para conversar sobre esses assuntos, apesar de não poderem conversar muito. Mas também das entrevistas a gente vê que elas usavam muito o intervalo do almoço para essas conversas, para essas sociabilidades, né? E aí, essa questão do casamento, ali, como a nossa entrevistada disse, né? Descobriram que eu casei e me deram a carta azul. Possivelmente, o casamento não atrapalharia tanto a permanência da trabalhadora na fábrica, mas seria mesmo a chegada dos filhos, né? Acredito que a chegada dos filhos atrapalhava bem mais. Então, quando casadas, elas possivelmente ainda gostariam de continuar trabalhando, como a nossa entrevistada diz, né? Eu não entendi o porquê. Eu achava que eu trabalhava certinho. Eu não queria, né? Ela não fala, mas a gente vê na fala dela assim como ela não queria ser demitida e acabou sendo demitida. Desculpa só para complementar, né? Assim, tem uma entrevistada que nos surpreendeu assim, positivamente assim, dos assuntos que ela quis abordar, né? Coisas muito pessoais, e como, tipo, nessa entrevista foi o Marcelo e eu, então só eram dois homens falando com a senhora, tal, mas ela falava abertamente, foi muito interessante, assim, que ela falava da menstruação, que eram meninas, né, 14, 15, 16 anos, né, então no caminho da fábrica menstruava, manchava o vestido, não tinha absorvente, assim, não como hoje, assim, né, e ainda hoje a pobreza menstrual ainda é um problema, né. Então ela chegava com aquele vestido manchado e corria para o banheiro para lavar, ficava tendo que trabalhar com aquela roupa molhada e a cólica, e tendo que colocar papel, pedaços de pano, porque não tinha absorvente e tal. Então, assim, embora a nostalgia positiva, assim, né, de boas lembranças sejam recorrentes na maioria das entrevistadas, também tem esse lado, né, essas outras lembranças, assim, tristes, que ela mesma coloca como lembranças tristes, né, todas essas dificuldades, né, desses problemas de ter adolescentes trabalhando, né, num ambiente assim. Então, nesse caso de assédio também, porque jovens, mulheres, né, os homens ocupando espaços de poder, né, de controle, de chefia, né, a maioria, né? Então, eu só queria pontuar isso, né, já que tu mencionasse também a menstruação ali, que me fez lembrar dessa entrevistada que narrou esse caso, e que, embora seja a maioria das lembranças sejam boas lembranças assim, também tem esse lado, né, esse outro lado das dificuldades, né, de ser uma jovem, adolescente, operária, né. Então, né, como o Felipe lembrou de uma entrevista, eu também lembrei de uma, né? Dessa parte, como eu falei, né? Na sua maior parte das vezes, elas têm uma satisfação de relembrar desse tempo, mas também havia, né, essas questões aí. Então, numa das entrevistas também aparece o aborto, né? Então, ela diz, né, que ela sofreu um aborto e ela desconhecia. E foi trabalhar. E aí, como eu falei, né, as colegas, as amigas de trabalho eram suporte, né? E uma amiga veio e disse: não, você não pode ficar aqui trabalhando, você tem que ir no médico. E aí ela foi no médico, ela recebeu um afastamento de 30 dias. E ficou afastada do trabalho por 30 dias. Quando foi para ela retornar, ela conta que só conseguiu retornar 2 dias depois do previsto para ela voltar. E quando ela retornou, aí ela foi demitida. Então, daí aparece aí na fala delas também essa dificuldade que elas tinham até para se deslocar para o local de trabalho, né? Uma das nossas entrevistadas, ela residia ali na região de Coqueiros, na época. Na época, assim, transporte público, até havia transporte público, mas era poucos horários, como ela mesma menciona.
e ela precisava chegar às 7 no trabalho. Então, ela se deslocava a pé, ali da região de Coqueiros, na época só tinha a Ponte Hercílio Luz, atravessava a Ponte Hercílio Luz para chegar até a fábrica. Então, era uma boa jornada de caminhada. E aí, eu não lembro só, deu detalhes do porquê ela não conseguiu se apresentar no dia certo, né? Do porquê ela se apresentou somente 2 dias depois. Mas tinha também essas questões dessa dificuldade, assim como elas mencionam ali a questão da escolarização também como sendo uma dificuldade, às vezes, por distância, pelos próprios valores que a família tinha, né? Então, uma até diz, eu parei de estudar porque o meu pai não queria que eu estudasse, né? A motivação que ela dá é essa. E a outra diz, não, eu parei de estudar porque eu morava com a minha madrinha e a escola era muito longe. Então, essa dificuldade que elas enfrentavam para estudar, elas também tinham para se deslocar até o local do trabalho, né? E aí, então, né, só lembrei desse relato aí, desse aborto, né? Então, como eu falei, né, normalmente a gente revê o passado, assim, muito positivamente, né? A gente vê, assim, que a gente chegou aonde a gente chegou pelas coisas que a gente passou. Mas é claro que tem esses momentos assim, né? Isso só aparece nas falas dela, sim. Tem aqui também, no chat, o Tiago escreveu sobre algumas questões sobre os atrasos, né, de chegarem atrasados e não poderem entrar na fábrica, serem barradas na portaria, não, e, assim, comentário, né, vocês pensarem nisso antes, né, vamos chegar, vocês têm horário, chegar, vamos cumprir o horário, né, então, outras relações também dentro do trabalho com outras pessoas. Acho que se alguém teria mais alguma pergunta, a gente já pode caminhar para o fim. Não? Só agradecer mesmo, Eli, pela fala. Muito bem. Bom, então, vamos chegando ao fim do nosso webinar. Mais uma vez, gostaria muito... Quer falar? Ah, sim. Eu tenho que chamar por ali, né? Mas tudo bem. Assim, eu gostaria de agradecer novamente, né? O convite, assim, agradecer, assim, até a professora Silvia Arendt, né? Eu há muito tempo não converso com ela, né? Mas sou muito grata a ela. Eu acho que, né, realmente a pesquisa dela levou a um bom trabalho. Como eu falei, um trabalho que ainda pode ser mais esmiuçado, né? Então, agradecer a ela e agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que foi bem gratificante, assim, fazer essa releitura, né, assim, até bem nesse ano que está fazendo 15 anos de formatura, 15 anos da produção desses trabalhos, assim, acho que foi bem gratificante mesmo. Agradeço muito. A gente gostaria de agradecer você por ter aceitado participar desse evento. Obrigada pela generosidade. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, que é uma referência essencial para todos aqueles que se dedicam, né, a estudar a história, não apenas a história da fábrica de rendas e bordados EPIC, mas também a história do trabalho infanto-juvenil em Santa Catarina. Muito obrigada mesmo. E eu também queria agradecer a participação, agradecer o Felipe pela apresentação do nosso projeto, e também agradecer a todos os demais participantes do projeto, que são Marcelo M, Ilza Carla Fávaro Lima e Carlos Eduardo Caldarelli, e os outros ouvintes desse webinar, né? E, mais uma vez, então, a gente lembra que o vídeo desse webinar vai estar disponível no canal da Ciência, no YouTube, e muito obrigada a todos. Um bom dia.